Você já parou para pensar quantas vezes no calor do momento você reagiu de um jeito que depois se arrependeu? Aquele grito que saiu sem pensar, aquele castigo injusto, aquele olhar de reprovação que machucou mais do que deveria. Acontece com todo mundo, mas aqui está o problema. Quando você age por impulso, você não está educando, você está apenas descontando sua frustração. E Sêneca já avisava, a raiva é um ácido que causa mais dano ao recipiente que aquele em que é derramado. Pensa comigo, quando seu filho faz algo errado e você explode, quem está no controle? Não é você, é a emoção. E pior, seu filho não está aprendendo a ser melhor. Ele só está aprendendo a ter medo de você. Será que é isso que você quer? Sêneca dizia, educar é como segurar um pássaro na mão. Aperte demais e você o machuca. Segure com firmeza suave e ele não voará. Aqui está a verdade dura. Se você perde a calma com frequência, seus filhos não te respeitam. Eles só temem o momento da sua explosão. E o pior, eles estão aprendendo a agir da mesma forma. Crianças copiam o que veem. Se você grita, elas gritam. Se você age por impulso, elas também vão agir assim. Sêneca alertava, os filhos aprendem mais com os exemplos do que com as palavras. Mas então, por que a gente cai nessa armadilha? Porque é mais fácil reagir do que parar, respirar e agir com consciência. A raiva dá uma sensação falsa de poder, como se gritar resolvesse algo. Mas Sêneca lembra, nenhuma emoção violenta é sábia. Você já viu algum grande líder? Alguém que realmente inspira? Perder a cabeça por qualquer coisa? Não, porque a autoridade de verdade não vem do grito, vem da serenidade. E tem mais, quando você age no impulso, você perde a chance de ensinar. Seu filho quebra algo, você berra. E o que ele aprendeu? A ter medo de errar, a esconder as coisas de você. Agora, se você para, respira e conversa, ele entende que erros acontecem, mas que há consequências. Sêneca dizia, a disciplina dói no início, mas traz frutos doces depois. O grande erro é achar que ser firme significa ser rígido. Não é. Firmeza é dizer não quando precisa, mas sem perder a cabeça. É impor limites sem humilhar. É corrigir sem destruir. Sêneca ensinava, a sabedoria não está em nunca falhar, mas em aprender a levantar-se com dignidade. E aqui está o ponto mais importante. Se você quer que seus filhos tenham autocontrole, você precisa mostrar como se faz. Eles precisam ver em você um exemplo de calma, não de explosões. Porque no fim das contas, educação não é sobre controle, é sobre conexão. Sêneca resumiu bem, ninguém pode ser feliz se não tiver paz dentro de si. E essa paz começa com você. Então, da próxima vez que seu filho te testar, antes de reagir, faça o que os estoicos faziam. Pause, respire. Pergunte-se, minha reação vai ajudar ou piorar? Porque no fim do dia, ser pai não é sobre ser perfeito, é sobre ser consciente. E como Sêneca dizia, a vida é curta demais para ser pequena. Se você se identificou com isso, não se preocupe. Ainda vamos falar sobre como sair desse ciclo e se tornar o pai que seus filhos precisam. Porque o estoicismo não é sobre ser frio, é sobre ser forte. E é isso que vem a seguir. Vamos direto ao ponto. Ser um pai estoico não significa ser um robô sem emoções. Muito pelo contrário, é justamente sobre dominar as emoções e não ser dominado por elas. Sêneca dizia, o homem sábio não é aquele que não sente raiva, tristeza ou frustração, mas aquele que não permite que esses sentimentos governem suas ações. Então, se você acha que um pai estoico é aquele que nunca se irrita, nunca levanta a voz e nunca se abala, está enganado, até porque isso não existe. O que existe é o pai que, mesmo sentindo tudo isso, escolhe como vai agir. E essa escolha faz toda a diferença na educação dos filhos. 1. O pai estoico não reage, ele responde. Aqui está a primeira grande diferença. O pai comum reage no impulso. O pai estoico responde com consciência. Pensa numa situação clássica. Seu filho derruba algo no chão e quebra. A reação automática é gritar. Você nunca presta atenção. Olha o que você fez, mas o que isso resolve? Nada, só faz a criança se sentir mal. E pior, ela não aprende nada. Agora, o pai estoico faz diferente. Ele respira, observa e então age. Ele pode dizer, fulano, o que aconteceu aqui? Como a gente pode resolver isso? Sêneca ensinava, a linguagem da sabedoria é calma, a da ignorância, violenta. Quando você troca a reação impulsiva por uma resposta consciente, você ensina seu filho a lidar com problemas, em vez de apenas temer as consequências. 2. O pai estoico não controla os filhos, ele os guia. Muitos pais confundem autoridade com autoritarismo. Acham que ser firme significa mandar, gritar,
castigar. Mas Sêneca avisava: quem quer mandar deve primeiro aprender a obedecer a si mesmo. Um pai estoico não é um ditador, ele é um líder. E a diferença está em como ele conduz a relação. O ditador impõe regras pelo medo. O líder impõe limites pelo respeito. Se você quer que seus filhos sigam suas orientações porque eles acreditam em você, e não porque têm medo de você, então você precisa ser esse exemplo. Sêneca dizia: ninguém pode liderar os outros se não souber liderar a si mesmo. 3. O pai estoico não vive no modo emergência. Um dos maiores erros que os pais cometem é tratar tudo como se fosse uma crise. Seu filho não quer comer, é uma tragédia. Ele esqueceu o dever de casa, é o fim do mundo. Ele respondeu de volta: como ele ousa? Mas Sêneca lembra: sofremos mais na imaginação do que na realidade. O pai estoico não dramatiza, ele avalia o que realmente importa. Ele sabe que birras passam, notas baixas podem ser corrigidas, e respostas atravessadas são, muitas vezes, só uma fase. Ele não ignora os problemas, mas também não os transforma em monstros maiores do que são. 4. O pai estoico ensina através do exemplo. Você já reparou como as crianças copiam tudo o que os pais fazem? Se você xinga no trânsito, elas vão xingar também. Se você perde a paciência rápido, elas vão fazer o mesmo. Sêneca dizia: as palavras ensinam, mas os exemplos arrastam. Se você quer que seu filho seja paciente, mostre paciência. Se quer que ele seja honesto, seja honesto. Se quer que ele controle a raiva, controle a sua primeiro, porque no fim das contas as crianças não escutam o que você diz, elas repetem o que você faz. 5. O pai estoico sabe que erros são oportunidades. Quantas vezes você já viu um pai humilhar o filho por ter tirado uma nota ruim ou porque ele errou em um jogo? O pai estoico entende que erros são parte do aprendizado. Sêneca escreveu: o erro é a porta de entrada para a sabedoria. Em vez de punir, ele pergunta: o que você aprendeu com isso? Em vez de criticar, ele orienta: como você pode fazer melhor da próxima vez? Porque no fim, o objetivo não é criar filhos perfeitos, é criar filhos resilientes. O pai estoico não é perfeito, mas é consciente. Ser um pai estoico não significa nunca errar. Significa reconhecer os erros, aprender com eles e melhorar. Sêneca dizia: a vida é como uma peça de teatro. O que importa não é quanto tempo dura, mas como é interpretada. Se você quer ser um pai melhor, comece pelo básico. Pare antes de reagir. Pense antes de falar. Guie em vez de controlar. Porque no fim, seus filhos não precisam de um herói. Eles precisam de um exemplo. Você já entendeu por que reagir no impulso é um problema e o que significa ser um pai estoico. Agora, a pergunta que importa: como colocar isso em prática no dia a dia? Porque não adianta só saber a teoria. Se você continuar agindo no automático, nada vai mudar. Sêneca dizia: não é por falta de conhecimento que as pessoas falham, mas por falta de ação. Então vamos do concreto. Aqui estão 5 estratégias estoicas para você começar hoje mesmo. 1. A técnica da pausa, ou respire antes de arruinar tudo. Sabe aquela vontade instantânea de gritar quando seu filho faz algo que te tira do sério? Pare, não faça nada. Sêneca ensinava: a primeira resposta é sempre a mais burra. Quando você sente a raiva chegando, conte até 10. Ou até 50 se precisar. Saia do cômodo por alguns segundos. Pergunte a si mesmo: minha reação vai melhorar ou piorar essa situação? Isso não é fraqueza, é autocontrole. E é exatamente isso que você quer que seu filho aprenda, certo? 2. Troque o castigo pela conversa, mas não daquelas chatas. Castigos impulsivos: você está de castigo por um mês. Raramente funcionam. Eles só geram ressentimento. O pai estoico age com consequências lógicas, em vez de punições vazias. Exemplo: situação: seu filho quebrou algo por descuido. Reação comum: você nunca presta atenção. Agora vai ficar sem videogame. Reação estoica: você viu o que aconteceu quando não teve cuidado? Agora vamos juntos consertar ou arrumar um jeito de compensar isso. Sêneca dizia: a disciplina deve curar, não machucar. 3. Ensine a lidar com a frustração, porque o mundo não vai mudar por eles. Seu filho chorou porque perdeu no videogame? Não diga: ah, não faz mal, você é o melhor mesmo. Diga: perder faz parte. O que você pode aprender com isso? Sêneca alertava: proteger demais os filhos do sofrimento é prepará-los para sofrer mais. Deixe que eles enfrentem pequenas frustrações agora, para não desmoronarem diante das grandes depois. 4. Modele o comportamento que você quer ver, porque hipocrisia não educa. Você fala para seu filho: não grite, mas grita com ele. Diz: seja paciente, mas perde a paciência no trânsito. Sêneca era claro: ninguém pode dar o que não tem. Se você quer filhos calmos, seja calmo.
Se quer filhos honestos, seja honesto. Eles são seu espelho. 5. Lembre-se, você não é dono do seu filho, é guia dele. Muitos pais tratam os filhos como extensões de si mesmos. Ele tem que ser assim, fazer aquilo, viver do jeito que eu quero. Sêneca lembrava, a vida pertence a quem a vive. Seu papel não é moldar seu filho, mas ajudá-lo a se tornar quem ele já é. Isso exige menos controle e mais orientação. Pronto para começar? Nenhuma mudança acontece da noite para o dia, mas cada vez que você pausa antes de reagir, conversa em vez de punir ou mostra autocontrole, você está construindo uma relação diferente com seus filhos. Sêneca dizia, não é que temos pouco tempo, é que perdemos muito. Não espere o próximo arrependimento para agir. Comece hoje. E se você quer saber como manter essa mentalidade a longo prazo, é isso que veremos na próxima parte. Como criar filhos resilientes sem perder a sanidade. Porque no fim, ser pai não é sobre perfeição, é sobre evolução. Parte 4. Os resultados de ser um pai estoico. Você já parou para imaginar como seria sua relação com seus filhos se você conseguisse manter a calma nos momentos difíceis? Se, em vez de explosões que deixam todo mundo magoado, houvesse diálogo? Se seus filhos te obedecessem não por medo, mas por respeito genuíno? Pois é exatamente isso que acontece quando você aplica o estoicismo na criação dos filhos. Não é mágica, é consistência. E os resultados vão muito além do que você imagina. 1. Seus filhos não vão te temer, vão te respeitar. Sêneca dizia, o medo é a pior base para qualquer relação. Quando você para de reagir no impulso e começa a agir com consciência, algo mágico acontece. Seus filhos param de te ver como uma ameaça e passam a te ver como um guia. Antes, eles obedeciam porque tinham medo da sua reação. Agora, eles seguem suas orientações porque confiam no seu julgamento. E aí, qual versão de pai você prefere ser? 2. Você vai ensinar autocontrole. Porque mostra na prática, crianças aprendem pelo exemplo. Se você grita, elas gritam. Se você perde a paciência, elas também perdem. Mas se você demonstra calma diante da frustração, elas começam a copiar isso. Sêneca ensinava, ninguém pode dar o que não tem. Se você quer filhos emocionalmente equilibrados, seja emocionalmente equilibrado primeiro. 3. Os conflitos diminuem porque você para de alimentá-los. Muitas brigas em família acontecem porque os pais reagem em vez de responder. Reação impulsiva. Para de chorar. Isso não é nada. A criança se sente invalidada e chora mais. Resposta estoica. Sei que está chateado. O que a gente pode fazer para melhorar isso? A criança se acalma e busca soluções. Sêneca lembrava, a raiva é como uma bola de neve. Quanto mais você rola, maior ela fica. Quando você para de jogar lenha na fogueira, o fogo se apaga sozinho. 4. Seu lar vai ter mais paz, porque você está em paz. Sêneca dizia, não é o homem que tem pouco, mas o homem que deseja mais, que é pobre. Quando você para de exigir perfeição dos seus filhos e começa a aceitar que erros fazem parte do aprendizado, a dinâmica da casa muda. Antes, todo erro era uma crise. Agora, todo erro é uma oportunidade de aprender. E o melhor, você também fica mais leve. 5. Você vai criar adultos resilientes, não crianças frágeis. O mundo lá fora não é fácil. Seus filhos vão levar não. Vão fracassar, vão se decepcionar. A questão é, como eles vão lidar com isso? Se você sempre os protegeu de qualquer frustração, eles vão quebrar na primeira dificuldade. Se você os ensinou a enfrentar desafios com calma, eles vão se levantar sempre. Sêneca alertava, dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. Vale a pena o esforço? Ser um pai estoico não é sobre ser perfeito, é sobre melhorar um pouco a cada dia. Alguns dias você vai acertar, outros vai falhar. E tudo bem. Sêneca dizia, o progresso não precisa ser perfeito, só precisa ser constante. Mas quando você olha para trás e vê que seus filhos estão se tornando pessoas mais calmas, mais responsáveis e mais resilientes, você percebe, cada esforço valeu a pena. E aí, pronto para começar, porque no fim, ser pai não é sobre controle, é sobre crescimento. E isso nunca acaba. Parte final. O legado de um pai estoico. Você já parou para pensar no que realmente significa educar um filho? Não é sobre ensinar matemática, regras de boa convivência ou como andar de bicicleta. No fundo, é sobre preparar um ser humano para a vida, com todas as suas dificuldades, injustiças e imprevistos. E é aí que o estoicismo se torna sua maior ferramenta. 1. Você não está criando crianças, está formando adultos. Sêneca dizia, a educação exige os maiores cuidados porque influi sobre toda a vida. Pense,
Seu filho de 5 anos que não consegue controlar uma birra. Será o adolescente que explode quando ouve um não, que virá o adulto que não sabe lidar com frustrações no trabalho ou nos relacionamentos. O pai estoico entende que cada reação hoje molda o caráter de amanhã. 2. O verdadeiro teste não é hoje, é daqui a 20 anos. Imagine esta cena. Seu filho adulto, em um momento difícil da vida, pensa: o que meu pai faria no meu lugar? Se você foi impulsivo, ele vai lembrar de gritos e explosões, e talvez repita o mesmo padrão. Se você foi estoico, ele vai lembrar de serenidade e sabedoria prática, e agir com a mesma maturidade. Sêneca alertava: enquanto adiamos a vida, ela passa. O tempo com seus filhos está correndo. Que memórias você está construindo? 3. O estoicismo é o melhor presente que você pode dar. Pense em tudo o que o estoicismo oferece: autocontrole, em vez de arrependimentos; resiliência em vez de fragilidade; sabedoria prática em vez de reações impulsivas. Sêneca dizia: ensinar não é encher um balde, mas acender um fogo. Quando você pratica o estoicismo, você não está só mudando sua forma de agir, está garantindo que essas lições serão passadas para gerações. 4. O caminho não é fácil, mas é certo. Vamos ser honestos. Ser reativo é fácil. Manter a calma exige esforço. Gritar dá uma falsa sensação de controle. Dialogar requer paciência. Mas Sêneca lembra: nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Você já sabe o caminho. Resta caminhar. Últimas palavras. O que define um bom pai não é sobre nunca errar. É sobre reconhecer os erros e melhorar. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser presente e consciente. Sêneca finaliza: a vida é longa, se você souber usá-la. Sua jornada como pai também. O estoicismo não vai te transformar no pai perfeito, mas vai te tornar o pai que seus filhos precisam. E no fim das contas, isso é tudo que importa. Agora me diz, qual dessas lições você vai colocar em prática hoje mesmo? Comenta aqui embaixo. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilha com aquele pai que também precisa ouvir isso. Porque, como dizia Sêneca, o conhecimento só tem valor quando é compartilhado.